aí, Poema? Tem alguém feliz aí? Tem gente que mente, né, gente? Os caras já chamam a gente mentindo. É uma maldade isso. Fosse você sair dessa igreja. Gente, eu sou casado com aquela menina bonita ali, Janete. Se coloca de pé, gatinha. Vamos ver? Vamos? Nossa. Não sabia que boneca levantava e andava, né? Meu Deus do céu. Pai do Davi, da Paloma. Paloma não está disponível. Temos alguns amigos de Pinda aqui, pastores que estão sempre com a gente. Gu, Paula, João, Ben. Ai, essa menininha linda, meu Deus. Vontade de morder. Gente, é mentira do Marcinho, tá? Não acreditem. A Janete falou um dia comigo assim. Eu falei com ela, nossa, aquele rapaz é bonito, né? Um rapaz lá na igreja e tal. Aí ela falou assim comigo, Deus me livre. Eu falei assim, Deus me livre por quê? Ela falou assim, gente, de verdade, ela falou assim, eu nunca me casaria com um homem bonito. Eu não sei se isso foi um elogio. Ela falou que pediu para Deus um homem alto e engraçado. Então, irmãs, peçam direito, amém? Eu estou feliz demais, Jesus é bom, Jesus está fazendo coisas tão maravilhosas no nosso meio. E estar aqui é um privilégio, Marcinho, obrigado, cara. Nossa, Marcinho nunca me chama, quando ele me chama eu quero pregar até que horas são, até que hora termina o culto aqui? Meio-dia? Ih, sei não. Ele nunca me chama, então quando ele chama a gente fica empolgado, né? Feliz de estar aqui, igreja linda, maravilhosa, meu Deus. Gente, hoje eu quero falar com vocês algo muito simples. Nada demais. O Rafa, ele pegou um pedaço do meu esboço, então acho que Jesus está confirmando alguma coisa, né? Hoje eu quero falar um pouco a respeito de marcas. Marcas. Marcas que nós carregamos ao longo da nossa vida. Todos nós somos marcados por alguma coisa. Então nós temos marcas no corpo, algumas pessoas têm tatuagens. Não é desse braço não, esqueci. É de cá. Tatuagens, marcas indeléveis que nós mesmos fazemos. Outros carregam marcas de acidentes. Eu sofri um acidente no dia 1º de novembro de 2015. Um acidente de moto. Eu amo andar de moto. Eu sofri um acidente, tive uma fratura exposta, então eu carrego no meu corpo uma marca. Para sempre. E o engraçado é que nós temos cicatrizes no corpo, mas também temos cicatrizes na alma, né? E as pessoas dizem assim, ó, o machucado dói, a cicatriz não vai doer. É mentira. Se a cicatriz ela veio de um machucado muito profundo, quando você toca na cicatriz acaba doendo. Eu ainda sinto dor quando eu aperto na minha cicatriz, quando eu toco com mais força na minha cicatriz. E cicatriz na alma, às vezes, foi por alguma decepção que você teve, alguma tristeza que você passou. Às vezes você amava tanto alguém e não foi correspondido. Quando a gente tem 15 anos, a gente acha que é o último amor da nossa vida. A gente fala, eu vou morrer. Passou. Não morreu. Trazemos em nós marcas, cicatrizes de vitórias. E é engraçado que quanto mais vitórias e sucessos você alcança, mais marcas você tem, e aí você precisa andar num nível mais alto, parece. Você olha e as pessoas estão te observando, parece que você tem que entregar sempre tudo em alta performance. Por quê? Por causa de marcas, por causa de coisas que aconteceram nas nossas vidas. A história recente fala de um guerrilheiro, de um soldado de guerra. Ele se chamava Desmond Doss.
Na Segunda Guerra Mundial, esse cara, ele foi para a guerra, só que ele tinha um voto com o Senhor que ele não pegaria em armas. E ele foi para essa guerra e numa determinada batalha, o seu pelotão, a sua equipe, ela foi brutalmente alvejada pelo exército inimigo. Então ele olha para o lado e o exército, o seu batalhão começa a recuar. E ele começa a observar que vários homens estavam deitados no meio do caminho, feridos, deixados para trás. Então esse rapaz que foi para a guerra sem pegar em arma, ele sozinho, ele salva 75 homens. O exército americano fala que ele salvou mais de 100, mas ele diz que salvou 75. A história desse cara se tornou um livro, O Soldado Desarmado, e posteriormente um filme, Até o Último Homem. Eu recomendo que você assista. Esse homem carregou em si marcas da guerra. Ele foi ferido por uma granada terrestre, e ele voltou da guerra com tuberculose e perdeu um dos seus pulmões. E morreu mais tarde com mais de 80 anos, marcado pela guerra. Alguns de nós temos marcas de nascença. Alguém que tem marca de nascença? Puxa, eu também. Eu nasci feio. E eu me identifico com mais alguns aqui. A palavra de Deus em Êxodo 21 fala que homens, eles eram marcados, eles tinham estigmas. Em Êxodo 21 fala a respeito de escravos hebreus. Então a lei de Moisés vem dizendo o seguinte: quando um senhor comprava um escravo hebreu, esse escravo poderia trabalhar durante 6 anos e no 7º ano ele deveria ser libertado. Só que ao chegar no 7º ano, se esse escravo decidisse ficar na casa do seu senhor, ele precisaria fazer uma declaração. Ele deveria dizer: eu amo o meu senhor e eu não quero sair da casa dele. Então esse escravo, ele deveria ser levado até o batente da porta, e então colocaria a orelha dele, furaria, o senhor furaria a sua orelha. Então no resto da sua vida, ele exibiria uma marca que ele decidiu ser escravo, uma marca que mostrava que ele era propriedade de alguém, que alguém o possuía. A palavra de Deus diz que o velho é a sombra do novo. O Velho Testamento é a sombra das coisas que aconteceram no Novo Testamento. E no Novo Testamento, um homem entendeu o que era ser marcado. Então esse homem disse um dia, no livro de Gálatas: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Esse homem é Paulo. E nós vamos falar um pouquinho da vida de Paulo hoje. Nós vamos falar um pouquinho das marcas de Cristo nas nossas vidas. A pergunta que eu faço para você hoje: que marcas nós temos carregado nas nossas vidas? Talvez ao olharmos para as marcas de Paulo, a gente chegue a alguma conclusão. E às vezes fazemos até algumas perguntas. Que marcas são essas que Paulo falava? Será que essas marcas que Paulo estava falando tinham a ver com o seu novo nascimento? Eu quero te dizer que quando nós temos um novo nascimento, quando nós conhecemos Jesus, a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos uma nova vida. Não marcas, uma nova vida. Quando nós conhecemos Jesus, o Senhor não quer nos marcar, não. Ele quer que a gente morra para nós mesmos, para que a vida de Cristo
viva em nós. Então as marcas de Paulo não têm a ver com o seu novo nascimento. E eu posso te mostrar isso. Colossenses 3, verso 5, a palavra de Deus diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Romanos 6, 11, a palavra diz: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5, 17, a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa eu te falar, as marcas que o passado fez em você, elas são apagadas quando nós nos encontramos com Jesus. Jesus apaga as marcas do passado e te dá vestes novas, vestes limpas, mais alvas do que a neve, uma nova natureza imaculada, limpa, sem manchas, sem marcas, sem sofrimentos. A palavra de Deus diz, eu gosto muito de João 3, e eu falo que é o discipulado mais incrível que a Bíblia relata. É Nicodemo se encontrando com Jesus em alta madrugada. Deixa eu te falar, na mesa de Jesus tem lugar para fariseu também, ok? E na hora que o fariseu quiser encontrar com Jesus, Jesus vai se encontrar com ele, não importa o horário. Então Jesus se encontra com Nicodemos na alta noite, na madrugada, e aquele discipulado vai, e de repente Nicodemos não está entendendo mais nada, e ele fala: Senhor, eu quero entrar nesse reino dos céus que você tanto fala. Era a mensagem de Cristo, o reino dos céus se aproxima. Então ele fala: eu quero conhecer isso. Então Jesus fala: Nick, cara, é fácil, você só tem que nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? Sabe quem que era Nicodemos? Nicodemos era um homem respeitado na sua sociedade. Ele era doutor da lei, ele era chefe dos fariseus, ele era um cara incrível, com uma história imaculada, uma história linda, status lá em cima. Deixa eu te falar, Jesus vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Sabe o que é nascer de novo? Quem nasce de novo hoje não tem história para contar, nem para se apoiar nela. Jesus quer homens que não se apoiam nas suas próprias histórias. Jesus quer construir uma nova história para você a partir dele. Então, dia após dia, a gente pode nascer de novo e deixar o passado para trás e viver a vida que Deus planejou para cada um de nós. Então não importa a sua vida, não importa o seu sucesso, não importa os seus acertos, importa é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É uma nova natureza. Isso não te marca, isso te faz novinho em folha. Efésios 4, verso 22 até o 24 ali fala: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Numa nova vida em Jesus, você recebe vestes novas e não marcas. Paulo se encontra com Jesus um dia. Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, da mesma forma que você e eu nos encontramos com Jesus um dia. Quem era Paulo, Ellison? Paulo, às vezes a gente pensa, Paulo era malvadão, porque Paulo perseguia os cristãos. Eca, menino feio. É assim que você fala, Marcinho? Não? Pensei que fosse. Paulo, homem terrível, malvado, odiava o Senhor. Não, a gente não entendeu nada. Ele amava o Senhor sobre todas as coisas. Por isso, ele perseguia cristãos. Ele era apaixonado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, ele perseguia cristãos. Ele não tinha ainda um encontro com Jesus. Paulo era um homem respeitado, conhecedor das leis. Paulo, ele era irrepreensível na lei. Ele era um homem correto que caminhava de acordo com as leis de Deus.
Paulo, ele perseguia os cristãos porque ele achava que os cristãos eram hereges, estavam blasfemando contra Deus. Esse era Paulo. O que eu quero te dizer é que não adianta nós sermos moralmente aceitos, legalmente irrepreensíveis, socialmente aplaudidos. Deixa eu te falar, a nossa reputação humana não nos garante um lugar ao lado de Cristo, cara. Para a gente ser transformado, para a gente receber uma nova natureza, precisa de um encontro genuíno com Jesus. E foi o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, e foi o que aconteceu com você um dia. Você se encontrou com Jesus e ele abriu os seus olhos. Então agora Paulo, de perseguidor do evangelho, ele se torna um homem apaixonado por Cristo. Então ele fala: eu na lei irrepreensível, eu era um homem incrível, cheio de títulos, mas então Paulo toma uma decisão e diz: tudo aquilo que eu conquistei na minha vida eu deixo para trás e considero tudo como lixo, como esterco, a fim de conhecer Jesus, e eu deixo tudo para trás e eu prossigo para o alvo, porque eu quero conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu deixo para trás o que, Wellington? Eu deixei para trás os meus erros, os meus acertos eu carrego comigo. Não, deixa para trás o seu passado, deixa para trás os seus acertos, deixa para trás os seus erros e viva uma vida nova com Jesus, amém? Então Paulo se apaixona por Jesus, cara. Eu quero te dizer que a salvação ela é de graça e não vai te marcar. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele é suficiente para mim. Isso é, você encontrou Jesus, cara, você agora foi convidado para a mesa. Ele veio para os seus o rejeitaram, mas a todo aquele que o recebeu, Ele deu o direito de ser feito filho de Deus. Isso não te marca, isso te coloca na mesa do Senhor. Isso não marca ninguém. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia. Sem conhecer Jesus, você está salvo, cara. O ladrão da cruz não teve tempo de fazer nada, e o Senhor vira para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia, aleluia. Mas eu quero te dizer que todos nós aqui hoje estamos nesse lugar. O convite hoje não é para ser salvo, é para se tornar discípulos. E se tornar discípulo vai marcar você. Jesus fala assim, Lucas 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e me segue. Cara, sabe o que é negar a si mesmo? A gente quer negar Jesus, negar a nós mesmos dentro da nossa zona de conforto. A gente nega a nós mesmos até que o nosso conforto seja abalado. Não. Negar a nós mesmos é abrir, e eu não estou falando agora de pecado não, porque você tem uma nova vida com Jesus. Eu estou falando que nós precisamos começar a abrir mão de coisas lícitas, porque o Senhor, Ele é suficiente nas nossas vidas. Abrir coisas que nos atraem para estar mais tempo com Ele. Abrir mão de prazeres, de maratonar uma série, de optar entre fazer algo ao Senhor ou fazer algo para nós mesmos. Está na hora de negar a si mesmo, negar as nossas vontades, os nossos desejos, para servir Jesus. E Ele fala: tome a sua cruz dia a dia e me segue. Isso é tomar a nossa cruz todos os dias. Cara, sabe o que Jesus está falando assim, tome a sua cruz e me segue? Jesus, Ele fez com que a cruz fosse o palco da nossa redenção, cara. Ele entregou a sua vida na cruz por nós, e agora Ele fala assim: pega a sua cruz e me segue dia a dia, pegue a sua cruz e me segue. Quando Ele fala pegue a sua cruz e me segue, Ele está falando: pegue a sua vida e entregue para mim. Dia a dia, sacrifique você mesmo, dia a dia.
palavra de Deus diz: se você quer ser meu discípulo, Jesus falando, aquele que quer ser meu discípulo não pode amar pai e mãe mais do que ama a mim. Quer ser discípulo do Senhor, você não pode amar mais pai e mãe. Deixa eu te falar, Jesus um dia foi questionado a respeito das leis e dos profetas, e ele resume tudo em duas coisas: ame o Senhor sobre todas as coisas e ame pessoas. E quando ele diz, ame a mim mais do que pai e mãe, ele não está falando para você ter um amor por obrigação, não. Nós amamos o nosso pai e a nossa mãe porque eles foram bons para nós, eles nos deram a vida. Seu pai passou noite sem dormir para colocar alimento na sua mesa. Sua mãe cuidou de você o dia que você estava doente, ferido, sujo. O dia que você achou que ia se perder, os seus pais te pegaram, te acolheram. O dia que não tinha lugar para fugir, tinha uma mesa na sua casa te esperando, seu pai e sua mãe te esperando. Então nós amamos o nosso pai por amor fraternal, a nossa mãe com amor fraternal. Os nossos filhos, cara, aquela coisinha, aquele bichinho que brota assim, você fala, feio. Aí você fala, parece com o pai, parece com o joelho de alguém. Mas você ama, é parte de você. Então, aquele trem faz cocô, você limpa. E você cheira, fala, que cheiroso, que delícia, que neném. E você entregaria a sua vida com amor fraternal. Jesus não está te pedindo e te obrigando a amar por obrigação. Ele está falando, tenha por mim um amor fraternal, maior do que o que você tem pelos seus pais, maior do que o que você tem pelos seus filhos. Ele quer ser amado, porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E se nós amamos pai e mãe mais do que nós amamos Jesus, nós não podemos ser discípulos dele, cara. Pegue a sua cruz e me segue. Cara, Paulo entendeu isso. Então agora Paulo começa a falar, e agora Paulo começa a ensinar. Romanos 12, verso 1, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Romanos 14, verso 7 e 8, porque nenhum de nós, olha isso, gente, porque nesse texto é maravilhoso, meu Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos ou se morremos, o que importa é que somos do Senhor. Paulo entendeu, e ele transforma a sombra do velho na verdade da sua vida no novo. E agora Paulo se intitula escravo de Deus. Olha que interessante. Paulo, um homem cheio de títulos, respeitado. Pouco tempo atrás eu estava vendo um Reels. Esse Reels deve estar rodando já tem um ano. Então, tinha uma pessoa que ia pregar em algum lugar. Aqui o cara chama a gente e fala que a gente é bonito. Mente no púlpito. Você pode mentir embaixo, em cima não pode, tá? Na Heresias 3:12. Mas eu sei que o rapaz estava ali e ele iria falar à igreja do Senhor. Então alguém começa a apresentar essa pessoa. Doutor fulano de tal. Fulano de tal não. Doutor, mestre em não sei o que, doutor em não sei o que, pós-doutor em não sei o que, livre docente, irmão de Daniel, quarta pessoa da Trindade, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram discípulos dele. Vem pra cá. Então o cara joga o chiclete no chão. Desse jeito. Paulo não estava interessado com seu título. Paulo não falava, eu sou doutor da lei. Paulo se intitulava escravo de Cristo. Sabe por quê? Porque para Paulo não importava os títulos que ele carregava. O que importava era que o mundo soubesse a quem ele pertencia.
Se vivo, é para o Senhor que vivo. Se eu morro, é para o Senhor que morro. Eu, Paulo. Então Paulo começa a escrever aos seus discípulos. Eu, Paulo, escravo de Cristo, lá em Romanos 1:1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, escravo de Cristo. Tito, ele fala a mesma coisa. O mais legal é que isso é contagioso. Às vezes nós olhamos uns para os outros nas nossas igrejas e nós amamos o discipulado, né? E em algum momento a gente acaba errando no discipulado e nós temos discípulos para nós mesmos. Timóteo não falava que ele era escravo de Paulo, ele era escravo de Cristo. Tito não falava que ele era escravo de Paulo, Tito falava: eu sou escravo de Cristo. Tiago não falava: eu sou escravo de Paulo, eu sou escravo de Cristo. É contagioso. Quando você se assentar na mesa para ser discipulado ou para discipular alguém, você não está fazendo discípulo para si. Você é um eunuco que está cuidando da igreja do Senhor. Os discípulos são dele, amém? Wellington, então que marcas são essas que Paulo carregava? Paulo diz: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E se você puder abrir a Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo está falando a respeito de superapóstolos. Paulo é questionado a respeito de uns caras que se achavam a última bolacha do pacote e homens de muita relevância. Então Paulo olha para aqueles homens e começa a não entender nada, e Paulo fala assim: peraí, gente, ele falando com os seus, se eu tivesse meio louco, meio fora de mim, sabe o que eu falaria a meu respeito? Então Paulo começa a mostrar as coisas que ele passou, as coisas que ele viveu. Então Paulo diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigos entre trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejum muitas vezes, passando frio e com nudez. Olha que interessante, a gente lê esse texto e esse texto nem dói. Muitas vezes a palavra do Senhor, ela está tão familiarizada, a gente está tão familiarizado com a palavra do Senhor que a gente lê como se estivesse lendo um gibi. Um dia eu li esse texto e esse texto me rasgou. E aí eu falei: puxa vida, a gente está muito familiarizado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bonitinho. É tanta familiaridade, está tão comum. Cara, você já parou para pensar que você é a ovelha do Senhor e que se não fosse por Ele, tudo nos faltaria? Que Ele é suficiente nas nossas vidas. No discipulado de Nicodemos, porque Deus amou o mundo, Nick, de tal maneira, cara, que Ele pegou a mim, o seu único filho, e entregou para que você, Nick, não morresse, mas que você pudesse ter a vida eterna. Cara, isso é tão profundo e nós decoramos isso com 12 anos de idade, ou foi o primeiro texto que nós decoramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar, e que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, aprendi essa, vamos para o próximo. Não, cara, isso é uma verdade que precisa arrepiar até os ossos. É o amor de um Deus que não precisava, que não nos devia, e eu sempre digo: o Senhor não nos deve nada, Jesus. Ele não precisava morrer no nosso lugar, mas Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus.
Cara, Ele é bom em todo tempo, o Senhor é bom, Ele não nos devia nada, mas Ele pega o seu filho que tanto amava e fala: você vai morrer por aqueles pecadores, nós merecíamos o inferno, e o Senhor nos colocou de volta na mesa dEle como filhos. Não deixe que a palavra se torne comum na sua vida, familiar, não. Que a palavra do Senhor seja como a verdadeira espada de dois gumes que entra e faz divisão entre a alma e o espírito e toca entre juntas e medulas e separa. Deixa a palavra do Senhor te ferir cada vez que você lê, que a palavra te fira, porque se Ele te fere, Ele te sara. Cara, quando Paulo começa a falar o que ele passou e quais são as marcas que ele teve, ele fala: 5 vezes eu fui açoitado, recebi 39 chibatadas cada vez. Você sabe o que é isso? O açoite era feito com um chicote com 8 cordas de couro, e na ponta, na extremidade de cada chicote, de cada corda de couro, tinha um material perfuro cortante, às vezes pedaços de metal, às vezes pedaços de ossos. Esse homem foi açoitado 5 vezes com isso. Por quê? Porque ele amava Jesus. Esse homem foi colocado, amarrado, então os homens ficavam muitas vezes amarrados em alguma coisa fixa, e as suas costas ficavam expostas, então eles recebiam 39 chibatadas, e aquilo cravava na sua carne, e cada vez que puxava e batia de novo, cara, muitas vezes os ossos ficavam expostos, a carne ficava dilacerada. Paulo não passou por isso uma vez, ele recebe 39 chibatadas 5 vezes, 3 vezes açoitado com vara. Ele foi apedrejado, e quando ele foi apedrejado, foi tido como morto. A gente olha, eu fui apedrejado, e cara, apedrejado, pula, é só uma palavra. Não! Apedrejamento é sentença de morte, sem chance de defesa. Não eram pequeninas pedras arremessadas por crianças, eram pedras com alta capacidade de destruição, lançadas por homens raivosos, com a intenção de ferir e matar. Então Paulo começa a receber pedradas, e Paulo cai e continua recebendo pedradas. Então o seu corpo já desfalecido, sem reações, sem respiração, sem gritos, sem nada, sangrando, ensanguentado de tanta pedrada, é tido como morto. Então eles jogam aquele corpo fora da cidade. Morreu. Seus amigos vão lá, vamos sepultar Paulo. Quando pega Paulo, se vivo é para o Senhor que vivo, se eu morro é para o Senhor que eu morro. Se vivemos ou se morremos, não importa. O que importa é que nós somos de Cristo. Vamos lá, alguém. Agora faz sentido. Eu carrego no corpo as marcas de Cristo. As marcas que Paulo carregava, gente, não eram marcas para autodesenvolvimento, não. Eram marcas que só o amor pode fazer. Paulo não precisava se autodesenvolver. Ele entendeu o que Jesus dizia: ame ao Senhor e ame pessoas. Se tornar discípulo não vai mudar quem o Senhor é. Não vai mudar Jesus. Se tornar discípulo é a sua expressão de amor ao próximo. Servir ao próximo vai te marcar. Servir ao próximo vai fazer com que você seja perseguido.
Amar pessoas marca as nossas vidas. Aquilo que o Senhor fez em você, nós falamos muito isso nessa igreja. Aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário e te trouxe vida, e Ele transformou quem você é, agora vai acontecer através de você quando você se torna discípulo do Senhor. Cara, é tão lindo. É tão lindo quando a igreja está cantando: eu já posso a sua. É tão lindo. Cante. Eu já posso ver sua beleza enchendo aqui com tanta glória, com tanta glória. Deixa eu te falar, a glória do Senhor é aquilo que os anjos veem e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. É lindo quando a igreja do Senhor canta junto dos anjos: eu já posso ver a tua glória. Mas eu posso te dizer uma coisa: o coral não está completo. Ainda falta alguém que deveria estar sentado do seu lado, podendo contemplar a glória de Jesus e cantando junto com você: eu já posso ver a glória. Ainda falta alguém na sua casa que precisa ver a glória do Senhor. Se tornar discípulo é ajudar a colocar um novo cântico na boca do próximo. Se tornar discípulo é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e estender a mão para alguém caído no beira da estrada. Que marcas nós temos carregado nas nossas vidas? Paulo vira: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está falando é: sejam marcados como eu fui marcado, através das suas renúncias. Sejam marcados na sua vida. Deixa que Jesus seja visto através de você. Sejam meus imitadores. Ame o Senhor sobre todas as coisas e ame pessoas, ainda que isso te custe a vida. Sejam meus imitadores. Ai, meu Deus, as marcas que nós precisamos carregar, gente, elas só virão quando nós decidirmos nos tornar discípulos de Jesus. Amém? Agora o que Paulo fala? Colossenses 1:24: agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja de Jesus. Cara, olha quem está falando que está feliz: eu me alegro com os meus sofrimentos e completo as aflições de Cristo no meu corpo. Cara, muitas vezes nós olhamos para as aflições, até dentro da igreja, e nós queremos desistir. Olha quem está falando aqui, Paulo, um cara que foi apedrejado, açoitado. Cara, um cara que naufragou, que ficou à deriva, e que fala: eu quero sim gastar a minha vida por Jesus. Eu me alegro com as aflições. Aflições são motivos de grande alegria, porque produzem em mim perseverança, caráter aprovado, e caráter aprovado me dá esperança, e a esperança em nós é a glória para o mundo, a esperança da glória para o mundo. Ei, deixa Cristo entrar na sua vida e marcar você. Eu me alegro nas minhas aflições. Eu estou completando as aflições de Cristo no meu corpo, por causa da igreja de Cristo. Quando a gente entende isso, nós nos tornamos homens e mulheres imparáveis. E a gente querendo parar na igreja por coisas tão bobas, tão idiotas. Cara, é o reino de Deus que tem que avançar.
Eu não vou parar, eu vou morrer proclamando o Evangelho de Jesus. Nada pode parar um adorador, nada pode parar um discípulo do Senhor. Ah, mas e a morte? A morte vai parar o seu corpo, mas as palavras que sairão da sua boca ecoarão de geração em geração. Cristo é Rei. Aleluia! Imparáveis. Imparáveis. Eu quero chegar um dia e poder falar igual Paulo, cara. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Paulo não foi o precursor disso. Ele era um homem como a mim e você. O precursor disso é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, cara. O precursor disso é Jesus Cristo. Isaías 53 nos mostra a sombra. Os evangelhos nos mostram a realidade. O Velho Testamento nos mostra a sombra e Isaías diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos. Não, nós fomos. Por que então que a gente ainda anda como feridos? Os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário sarou todas as nossas feridas. Ele foi moído, traspassado. O castigo que era para nós, ele pegou para si. A morte de cruz que era para nós, ele levou sobre si. A morte e o inferno que era para nós, ele nos deu vida e vida eterna. E o pior, muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós olhamos para Jesus sendo crucificado, então nós pensamos: como pode? Deus deve que estava triste lá no céu, olhando para o seu filho morrendo, e coitadinho de Deus. Então Deus olhava e falava: ai, meu eu mesmo, meu filho está morrendo, levaram ele. Ai, deixa eu te falar, Jesus se entregou por nós, ele não foi capturado por nós. João relata uma das cenas mais incríveis. Final do Evangelho de João, os homens vêm procurando Jesus, e vem um tanto de gente, romanos e fariseus, e viemos procurar Jesus. Pois não, sou eu mesmo. E eles se prostram. A palavra de Deus diz que eles caem por terra. O que a palavra nos garante é que todo joelho se dobrará diante do nome que está sobre todo nome, Jesus. Então Jesus fala: levanta aí, irmão, me leva, pode me levar, é a mim que vocês estão procurando. Eu vim para morrer, para que você tivesse vida. E você acha que Jesus estava lá em cima? Ai, meu Deus! Não! A palavra de Deus em Isaías 53, verso 10 diz que: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Deus malvado, feioso. Não, cara. Enquanto Jesus morria, ele falava: esse é o meu filho amado. Yes, vai. Esse é meu filho amado. Então Jesus fala, levanta os olhos e diz: está consumado, Pai. Então Jesus
expira e desfalece. Então Deus olha e fala: Jesus pavimenta um caminho agora. Então Deus olha do alto céus e vê uma multidão de filhos voltando para casa por um caminho que foi pavimentado com a morte do seu primogênito. A alegria do Senhor é poder te ter de volta na mesa, e agora Ele entrega essa incumbência para os seus filhos. Os anjos queriam fazer o que nós precisamos fazer como discípulos do Senhor, é anunciar o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Quando fazemos isso, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Bati o recorde. Sabe por quê que eu fiz essa mensagem e o Senhor tocou no meu coração por causa dessa mensagem, assim, por alguém? A culpa, sempre tem um culpado, né? A gente gosta de culpar as pessoas. É muito bom culpar as pessoas. Então, a culpa de você estar ouvindo isso hoje é de Tomé. Nada a ver, né? Tomé. Sabe aquele? Ninguém é muito chegado de Tomé, né? Ninguém. Tá parecendo Tomé, né? Só vendo para crer, né? E a gente é assim, né? Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E ele sai correndo e vai se encontrar com seus amigos. Amigos. Ele chega na casa, eles se espantam e falam: uau, Jesus, você está aqui, todo mundo maravilhado. Jesus ressuscitou, a nossa esperança vive. Faltava um cara na casa, sabe quem? Tomé. Jesus se ausenta da casa, então Tomé chega e os seus amigos falam: Tomé, você não sabe quem esteve aqui. Você não vai acreditar, mano. Aí faz aquele drama, falando: mano, não, você vai, te dou 3 chances. Jesus, não. A minha esperança não teve aqui. Não, cara. Não brinca com os meus sentimentos. Eu vi ele morrendo. Não brinca com os meus sentimentos. Eu só vou acreditar no que vocês estão falando se eu puder vê-lo e se eu puder tocar nas suas marcas. Não brinca comigo. A palavra de Deus nos evangelhos diz que Jesus um dia tinha que voltar para Betânia, se eu não estou enganado. E os discípulos ficaram amedrontados. Nós vamos ser mortos, nós seremos apedrejados. Tomé toma a frente e fala: Senhor, se o Senhor quiser ir, eu vou com você, nós vamos e morreremos se necessário for. Esse era Tomé, destemido, apaixonado por Jesus, a esperança que ele esperou ao longo da vida, ele encontrou em Jesus. Mas agora a esperança dele tinha morrido na cruz. Não brinca com os meus sentimentos. Eu só acredito se eu ver e se eu tocar. João capítulo 20, verso 25. Jesus volta na casa. Tomé pede para ver. Jesus não viu. Aliás, Tomé não estava. Jesus volta na casa. Jesus volta na casa e a primeira pessoa que Jesus procura, Tomé. Então ele fala: Tomé, toca aqui. Ó, tá vendo a marca? Toca aqui. Ó, tô sarado, hein? Toca aqui. Cara, sabe o que acontece? Nós somos hipócritas, amém?
Eu pensei ou eu falei? Eu falei. Nós somos hipócritas. A gente fala assim, ó, não olha para homens, olha para Deus. Você tem que olhar para Deus, não olha para homens não. A gente fala ou não fala? A gente coloca a palavra na boca de Jesus quando Jesus diz assim, ó, você me viu, Tomé? Você tocou nas minhas mãos, Tomé? Então, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe o que é bem-aventurados aqueles que não viram e creram? Cara, são muito mais felizes. Despertaram do luto para a alegria com mais rapidez, com mais velocidade, com mais veemência, já estão sorrindo. São bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas Jesus voltou naquela casa por causa de quem? Então por que a gente fala para as pessoas, você precisa crer sem ver? Jesus não falou, você tem que crer sem ver. Ele falou, mais bem-aventurados são os que viram, porque já estão felizes. Esses já são mais do que felizes. Eles não precisaram ver Jesus, eles são felizes. Mas existem homens e mulheres que precisam ver Cristo, para crer no Cristo. Sabe o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4? Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também o quê? A vida dele se manifeste onde? No nosso corpo. Olha para mim. Não olha para homens não, olha para Deus não, olha para mim, porque a palavra de Deus diz que nós com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, dia após dia seremos transformados à sua semelhança. A palavra de Deus diz que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos pequenos cristos, filhos maduros de Deus. Então olha para mim, eu sou perfeito? Não, erro, peco, é todo errado, pelo amor de Deus, mas Deus me perdoa, encontra em mim um coração quebrantado, arrependimento, eu te amo e eu prossigo para o alvo a fim de conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu te amo, Deus, olha para mim. Vejam Cristo através da minha vida. Vejam Cristo quando eu levanto. Vejam Cristo quando eu me deito. Vejam Cristo quando eu trabalho. Vejam Cristo no mercado. Vejam Cristo na igreja. Pelo amor de Deus, vamos lá, alguém? Está na hora da gente bater no peito e olhar para o mundo e falar, olha para mim. E o mundo vai ter uma opinião de quem Deus é, olhando para você, cara. É, olha para mim. Não é olha para Jesus não, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Aleluia, você pode se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Eu não sei em qual categoria você está hoje. Eu não sei se você já é um grande discípulo de Jesus. E grande discípulo, deixa eu te falar, não tem a ver com o seu nome num cartaz, não. Não tem a ver com o seu título, não. Tem a ver com quem te possui. Mas se você ainda não está carregando as marcas de Cristo, ou se, como eu, eu posso dizer nessa manhã que, com toda a convicção, dos pecadores eu sou o pior. O Hélice, isso foi Paulo que falou. Foi, mas eu também falo. Eu estou imitando um cara aqui. Dos pecadores eu sou o pior. Deixa eu te explicar uma coisa nessa manhã. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você percebe o quão distante nós ainda estamos dele. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, com uma análise honesta de quem nós somos, nós percebemos que somos muito pecadores.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, fala: examine o homem, pois, a si mesmo. A gente erra isso e a gente é especialista em diagnosticar problema dos outros e péssimos em olhar para dentro de nós mesmos e identificar o que precisa ainda ser transformado. Jesus quer transformar isso hoje. Primeiro, Ele quer transformar a nossa visão. Ao olhar para dentro de mim, eu sei quem eu sou. E eu não tenho a mínima ideia de quem você é. E eu posso te falar uma coisa: a sua esposa não tem a mínima ideia de quem você é. Wellington, são 50 anos de casado, então tem coisas que só você sabe. O seu marido não sabe quem você é. Você sabe quem você é quando você faz uma análise verdadeira de si mesmo. E não conhecendo você e conhecendo a mim, eu posso dizer que dos pecadores, eu sou o pior. Quem disse isso? Paulo. No final da sua vida, depois de fazer tudo isso, ele diz: dos pecadores eu sou o pior. Eu quero te chamar para ser discípulo de Jesus hoje e ser marcado por isso. Não estou te chamando para ser super-herói, estou te chamando para ser realista acerca de quem você é e deixar Jesus transformar a sua vida e transformar pessoas através da sua vida. Deixa Jesus ser visto através de você. Deixa as pessoas se apaixonarem por Jesus por causa da sua vida. Sabe, a santidade de Jesus, ela não era coisa terrível não, que as pessoas fugiam. Não, a santidade de Jesus atraía pecadores e prostitutas para a mesa. Cara, se a nossa mesa não está atraindo as pessoas loucas, prostitutas, pecadores, malucos, a nossa mesa tem alguma coisa errada nela. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, caminhar em santidade e sermos marcados pelo Evangelho. Se você quer se tornar um discípulo de Jesus hoje, é uma decisão que só você toma, é você com Jesus. Mas eu gostaria de orar por você. Levante sua mão onde você estiver. Jesus, nós não somos homens aprovados. Pai amado, eu após pregar essa mensagem, Deus querido, eu sei, eu ainda não estou nesse lugar. Pai amado, ainda precisa acontecer muitas coisas na minha vida ainda, Jesus. Mas Pai, tudo que eu sou e o que eu tenho é seu. Pai amado, no nome de Jesus, que cada mão erguida, que cada coração quebrantado seja tocado e invadido pelo Senhor nessa manhã. Deus querido, que o seu nome cresça e apareça nessa cidade. Que essa cidade possa ter um lugar para olhar. Poema Mogi, que você grite: ei Mogi, olha para mim aqui, ó, e veja Cristo através das nossas vidas. Pai amado, no nome de Jesus, que aquilo que o Senhor começou aqui se espalhe em casa por casa, empresa por empresa, ruas por ruas, e que o seu nome seja engrandecido em tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Adora Jesus.